Boa tarde. Gostaria de começar perguntando para vocês quem que está aqui desde o início? Todo mundo. Bom, me sinto muito contemplado aqui nessa tarde, porque a galera toda que já passou por aqui já falou tudo que eu tinha para falar, né? E bem seguro também, porque o professor, muito experiente, disse que as perguntas é o que nos move, né? Então está aqui já a primeira. Não combinamos, né, professor? Mas está aí. Então, gente, eu gostaria de começar contando uma historinha para vocês. Uma vez uma mãe, junto com seu filho, procurou por Gandhi, né? E ela estava muito preocupada com seu filho porque ele comia muito açúcar. E aí ela foi até Gandhi e perguntou para ele: por que meu filho come muito açúcar? Eu gostaria que você me desse um conselho para ele parar de comer açúcar. Come açúcar demais, isso é perigoso. Então Gandhi olhou para a mãe, né, com aquele olhar dele, sempre muito sincero, e disse: volte daqui a 20 dias. E passados 20 dias, essa mãe voltou com seu filho e foi até Gandhi novamente. Gandhi olhou para a criança, né, recebeu a mãe e disse: pare de comer açúcar. Certamente alguns de vocês já conhecem essa história, né? Mas para quem não conhece, a mãe ficou meio encucada. Você disse para me voltar daqui 20 dias só para falar isso? Ele disse: pare de comer açúcar. Ele ficou sem comer açúcar durante os 20 dias. Então a gente pega o exemplo dele para ver como que as coisas são testadas, né? É preciso que você tenha clareza do que você está dizendo. Ele se questionou para saber se era possível ficar 20 dias sem comer açúcar. Ele não já foi falando para a criança: pare de comer açúcar. Isso é legal. Um exemplo como o do Gandhi. Bom, criatividade para mim, esse é o meu maior exemplo de criatividade. Iselina Mamed da Silva, né, que nasceu em 31 e veio a falecer em 2009. A minha avó, ela, com esse monte de netos, tinha que ser muito criativa para sustentar, né? Então ela tinha que se virar para dar o de comer para esses netos e filhos. E eu, fazendo o resgate dessa história, junto com alguns outros integrantes da minha família, e que faz parte da nossa equipe lá no projeto, a gente pôde perceber que ela, mesmo com as dificuldades que a vida colocava, ela conseguiu superar tudo isso, não deixou faltar o básico para essa rapaziada que hoje, com exceção de alguns, estão tudo lá forte. Ela criou esses netos também. E ela foi uma grande referência para a gente. Hoje no negócio eu entendo de onde que veio, né, a arte de culinária e da gastronomia que o meu irmão domina, né? O nosso negócio eu não criei sozinho. Eu criei junto com o meu irmão. E ele, aos 14 anos, sempre debaixo da saia da minha avó, junto com os outros primos, era rodeado por esse fogão. Não esse, que essa foto é da internet, mas um fogão antigo, né? Minha avó sempre gostou de cozinhar. Então, meu irmão, ele sempre se baseou muito nela, né? Por isso que ele, acredito que ele tem esse dom, e a gente entendeu de onde que veio. Esse elemento fogão era o que juntava toda a netaiada, era o que juntava os filhos da vizinha. E minha avó acolhia muito bem, além de alimentar a nós e os netos delas, ainda tinha os netos da vizinha ou crianças das vizinhas, né? Nós, gente, acreditamos internamente que é possível transformar-se e transformar sempre. Por isso, eu preciso conversar mais com o Marcelo, que falou da questão do questionar,
né? Eu venho no processo há algum tempo se questionando e questionando o mundo que eu vivo, né? Por que que existe tanta desigualdade? Então, quando eu falo que já falaram aqui tudo que eu falei, a gente aqui, todos nós que estamos aqui e quem está vendo o vídeo, sabe por que que existe tanta desigualdade. Tem muita gente lucrando com ela, né? Então não tem nenhum segredo. No meio do meu questionamento e na minha busca, eu desde pequeno, desde muito cedo, eu observava os coletores de lixo e era ali naquele momento na rua, quando os caras entravam para coletar, era um momento feliz para mim, porque eu via eles trabalhando e eu tentava ir lá e jogar um saquinho, só que sempre tomava um pedala também, nunca conseguia. E o barulho me atraía, a questão do cara coletar, do cara limpar, sempre me atraiu muito. E aí, ao longo do meu desenvolvimento pessoal e etc., eu segui outros rumos, né? Fui fazer teste prototipando por um rumo não tão certo. Só que chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão. Não poderia mais continuar vivendo a vida que eu vivia, né? Aos 17 anos eu já era pai, então eu queria ser uma referência para o meu filho, né? Que é o Breno. Hoje ele já tem 6 anos e eu tenho muito orgulho de falar dele, né? Porque é uma criança muito esperta. A gente aqui já sabe que a criatividade está sempre muito presente nas crianças e com ele não foi diferente. Aquela imagem aqui, ó, essa imagem foi a contrapartida que eu tive quando me ofereceram um curso superior, né? Eu tive a oportunidade de cursar gestão ambiental a partir de alguns empresários estrangeiros, via o Instituto Ururra, que terminou em 2012. E a minha contrapartida era fazer ações voltadas para a minha própria realidade, para a minha comunidade, né? E um outro sonho que eu tinha era de viajar para a África, conhecer a África, ver os elefantes, girafas, né? Além de ser coletor de lixo. Esse eu realizei, e depois que eu realizei esse sonho, eu pude perceber que eu poderia ser o que eu quisesse de fato, né? Já realizei um sonho, então agora eu posso sonhar outros sonhos e continuar a realizá-los. Aí, surpresa, a viagem para a África não rolou, mas veio uma outra oportunidade, que foi de ir para a Romênia, a convite do projeto Azimuth, que é um projeto voltado para jovens de baixa renda da cidade de São Paulo. E durante o curso de canoagem, que essa era a proposta principal dessa viagem, fazer um curso de canoagem no rio Delta do Danúbio. Sempre quando essa organização faz um curso, ela propõe uma ação social no local onde o curso é feito. E nesse curso, a ação que foi feita foi, ninguém combinou nada, foi coleta de lixo, né? E eu, 4 anos de experiência trabalhando com isso, comecei a dar umas pitadas do que poderia ser feito com o lixo. E os instrutores captaram a mensagem, conversaram entre eles e me deram a oportunidade de fazer um workshop com os jovens dos outros países. Com exceção do Brasil e do Equador e Hong Kong, todos os outros 7 eram países do oeste europeu. Então, para mim, foi uma experiência fantástica, né, de dar essa oficina aqui e fazer um workshop na Romênia. Foi muito bom. Surgiram trabalhos incríveis a partir do lixo, né? Desde vasos, até mesmo arte criada. O pessoal escolheu alguns dos trabalhos e colocaram em museu, lá na Romênia, para ficar exposto para os visitantes. Esse foi o grupo, né? Muito legal. Aqui eles fizeram
o símbolo da instituição, que se chama Outerbound Brasil. Naquele caso, não tem o Brasil, porque estava sendo representada pela instituição, que está presente em mais de 32 países, né? E dessa experiência toda, desses questionamentos, eu comecei a trabalhar como coletor na região de Pinheiros, né? E a região de Pinheiros, ela abriga uma das áreas que tem o maior PIB do Brasil hoje, né? O quadrilátero ali mais rico do Brasil, onde circula muito dinheiro. E eu moro no Capão Redondo, onde temos os piores índices, né? Só que não foi isso que fez eu parar de sonhar, né? Eu consegui romper com o ciclo, tomando uma decisão de fazer diferente. E juntando a vivência que eu tinha a partir do lixo, a visão crítica que eu consegui construir depois de fazer um curso superior, mais a experiência do meu irmão, que começou a trabalhar com 14 anos numa padaria, somado com os valores, né, e com toda a história da minha avó, que para mim foi um grande exemplo de criatividade, porque teve que criar todos os netos com muito pouco recurso, a gente conversou e chegamos nessa ideia, né, de juntar um espaço de cocriação a partir do lixo, junto com coisas gostosas de comer, desde bolo a tortas e quiches, enfim, o que você pedir, o cara sabe fazer e sabe fazer muito bem. Aqui tem uma frase, né, do Bunker Roy, que fundou a Universidade dos Pés Descalços, que eu gosto bastante dessa frase, porque antes de chegar nisso, eu andei procurando em vários lugares. Eu achava que alguma empresa tinha que patrocinar alguma coisa, sabe, a iniciativa. Só que, na real, a gente que tem que dar o primeiro pontapé, né? Porque ninguém vai confiar de investir em algum negócio se ele não for sustentável, né? Então, a gente descobriu que próximo da nossa casa tinha um lixão a céu aberto. Nesse lixão morava 300 famílias, antes de ser um lixão. Então teve todo o processo de desapropriação de posse lá, as famílias foram expulsas e começou a ser jogado lixo, lixo e mais lixo. E eu, junto com meu irmão, em uma dessas conversas, começamos a pegar um monte de coisa que dava para ser reaproveitada e fomos constituir o que hoje é o espaço do ateliê. Essa é uma foto dele, ele está aqui, de costas, está fazendo uma oficina de pão, em um espaço, inclusive, que a nossa companheira do Matéria Brasil trabalha. E esse aqui é o espaço. Essa foto não dá para ver muita coisa, é provocativa mesmo. Eu gostaria de já deixar o convite desde já para que vocês nos acessem no Facebook, conheçam um pouco mais da nossa proposta. Mas eu posso contar um pouco. Esse piso foi todo a concepção do espaço, na real, veio toda a parte do lixo. O piso são restos de mármores que a gente fez um mosaico. A gente pensou aqui que tem que percolar a água da chuva de novo para o solo. Então tem um espaço bem verde. Temos uma parreira no espaço, que a primeira vez que deu uva deu 13 cachos. Então a gente estamos num lugar também diferente, no meio de várias vielas. Quando você menos espera, você está aqui nesse espaço. Aqui é uma de nossas reuniões, onde a gente recebe as pessoas com o lanche. E eu venho percebendo que a questão da alimentação e da transformação é apenas um meio de campo, né? É apenas mais uma ferramenta que a gente vai usar para provocarem as pessoas a causar um impacto, seja lá onde elas estiverem, né? Uma das coisas comuns que eu percebi aqui hoje, durante as falas, é que, independente da classe social, quando você tem uma inquietude, quando você começa a se questionar
sobre aquilo que você está fazendo e você começa essa busca, você vai atrás e aí você acaba inovando. É natural o processo, né? Ele não é fácil, não é simples, mas você precisa saber o momento. Esse foi o nosso momento, né? E eu, como todo bom empreendedor, eu sou ousado. Então peguei um sonho lá no Mural dos Sonhos e eu vou compartilhar, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Meu sonho é ser uma pessoa melhor, ajudar as pessoas que precisam. A criatividade está presente desde o café da manhã até no tempo que passo pensando em como seria ver um ET, né? Então a mensagem que eu queria deixar, além dessa, não podemos, né? Não vamos ficar podando nossos sonhos e nossas ideias. Se o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias e o mês tem 30 ou 31, se você fizer uma ação por dia, né? Quanto que dá no final da semana? 7. 7 coisas boas você fez. 7 ações, 7 coisinhas, nem que for muito simples. Mas a ideia é, parta para a ação. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado.